Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu já falei do significado de um monte de nome de empresas e de marcas, mas como vocês gostaram muito e pediram muito, o show tem que continuar. Eu vou deixar o link dessa série aqui para você conferir depois, porque ficaram muito bons os vídeos e agora vai mais uma lista de significados de nomes de empresas que vão te surpreender. Então, vambora! Hoje em dia quase não dá pra saber a diferença entre a vida real e um jogo de última geração, mas essa história era bem diferente lá nos anos 60. Tudo que a gente tinha eram uns quadradinhos mexendo numa tela gigantesca, e isso só começou a mudar depois que o Nolan Bushnell e o Ted Dabney se interessaram pela nova tecnologia que ainda estava engatinhando e fundaram a Syzygy. Pois é, mas Syzygy, ninguém conhece essa empresa. Mas calma aí que você vai ver onde que eu vou chegar com ela. No começo dos anos 70, esses dois parceiros contrataram um engenheiro para tentar criar um jogo de tênis arcade, que tinha acabado de ser lançado o Magnavox Odyssey, que foi o primeiro videogame comercial do mundo. Só que enquanto os caras tentavam fazer essa versão fliperama do jogo de tênis, eles descobriram que já existia uma empresa chamada Syzygy, e daí eles precisavam de um novo nome para quando o jogo ficasse pronto. É muito azar, né? Syzygy, um nome igual... Quais são as chances? Eu tô passada, chocada. E sabe qual que é o melhor da história? Quem tinha o registro dessa marca aí era uma construtora de telhados, que tem tudo a ver com jogos eletrônicos, né? Daí, dando uma pesquisada em algumas palavras relacionadas a jogos em japonês, o grupo chegou à palavra Ataru, que significa algo no sentido de, tipo, acertar o alvo, sabe? Daí a Syzygy, que ninguém conhece, virou a Atari, a mãe dos videogames. E aquele jogo de tênis para fliperama que os caras estavam fazendo acabou ganhando o nome de Pong, aquele clássico ali que todo mundo conhece. E não existe uma coisa mais brasileira do que um pãozinho com manteiga, né? Onde 90% das vezes a manteiga é, na verdade, margarina, né? Uma das mais tradicionais do Brasil é a Doriana, que costuma ser um pouquinho mais barata que as concorrentes e que é vendida por aqui desde a década de 70. A empresa que trouxe a Doriana para cá se chama Gessi-Lever, que anos depois se tornaria a gigantesca Unilever, que é dona de metade de todos os produtos que você conhece ou vai conhecer ainda no mercado. A Unilever foi fundada em 1929 e nos anos 70 ela já vendia para vários países da Europa e um deles era a Suíça. Na época, eles vendiam uma margarina chamada Dorina e que fazia bastante sucesso por lá, e foi justamente esse produto que foi introduzido no mercado brasileiro. Só que por algum motivo, eles pensaram que o nome não era bom e resolveram remodelar para Doriana, na intenção de soar mais parecido com o nome feminino em português. Tipo, né, explicação sem tirada da cartola. Eu ia falar do c, mas não posso falar do c no YouTube, né, então... E deu certo. Em 1976, a Doriana já era líder de mercado. E nos anos 90, eles adicionaram um sol em cima do nome para remeter ao café da manhã, aquela coisa, né, os passarinhos cantam, e tá aí até hoje. Então, se você achou que Doriana era uma homenagem para alguma mulher, é só uma falta de criatividade na hora de mudar o nome suíço da margarina, que inclusive ainda existe por lá. É normal as marcas fazerem isso que a Doriana fez, que é tentar adaptar um nome para ele ficar mais a cara de um país e vender mais. Só que isso definitivamente nunca passou pela cabeça da Budweiser. Ela e a Heineken são duas marcas que a gente vê toda hora, mas na hora de escrever, a gente fica... É Heineken, é Budweiser, é Heineken, é o Arnold Schwarzenegger... Como é que escreve esse negócio? Não sei. A história da Bud começa lá em 1859, quando um cara chamado Eberhard Anheuser, gostou agora, né? Fundou uma cervejaria junto com outro cara, o George Schneider. Isso lá nos Estados Unidos. E a cervejaria chamava The Bavarian Brewery. Ou seja, a história dessa cerveja foi escrita nos moldes dos nomes difíceis, né? Até agora não teve um João no meio. Nos anos 60, a cervejaria já tinha quase falido, mas uma outra parceria e uma remodelada na empresa fez com que a Bavarian Brewery virasse, meu Deus do céu, presta atenção agora que é o meu momento de brilhar, Anheuser-Busch Budweiser, que felizmente se encurtou para Budweiser e para os mais íntimos é só Bud, ou Budzinho. A fórmula e os ingredientes vieram de uma visita que os sócios fizeram para uma região do
então Império Austro-Húngaro, que se chamava Budweiser. Como a cultura das cervejarias era muito forte nessa região, que hoje é a República Tcheca, era comum pegar o nome das cidades e colocar um ER no final para mostrar que a cerveja era de lá. Daí veio a Budweiser, que apesar do nome foi a primeira cerveja americana vendida e produzida em larga escala. Agora, lá na República Tcheca, tem uma Budweiser de uma cidade específica com um nome esquisito aí, ó. Isso eu não vou falar não, ó, produção, porque senão eu vou engasgar e morrer aqui. É esse nome que tá aparecendo aqui, ó. E ela é vendida com o slogan de a cerveja dos reis desde o século XVI. Só que a Bud que a gente conheceu deu uma adaptada nisso e trocou para o rei das cervejas. Com certeza sem saber que um dia a internet ia chegar para mostrar que essa outra Bud mais antiga aí ainda existe, né? Tanto que eles já tretaram para ver quem ficava com o nome e acabou que existem alguns países que a Budweiser só pode ser vendida com o nome de Bud. Novo CD Studio System Toshiba. É como um estúdio de som, só que qualquer um pode mexer. Sempre Toshiba. Os nossos japoneses são mais criativos que os japoneses dos outros. Outra história que começa lá atrás é da Sempre Toshiba, que eu tenho certeza que você já teve algum produto, uma televisão, qualquer coisa da Sempre Toshiba aí na sua casa. Primeiro, um japonês chamado Tanaka fundou uma empresa que fabricava telégrafos lá em 1875. Depois de um tempo, a Tanaka Engenharia começou a trabalhar para a Marinha fabricando torpedos, mas depois que a demanda diminuiu, a empresa faliu e teve que ser vendida para um banco. Esse banco mudou o nome da Tanaka Engenharia para Shibaura Engenharia, isso em 1893. Depois de uns anos, em 1910, a General Electric, que foi a empresa fundada pelo Thomas Edison, fez uma parceria e adquiriu partes da Shibaura, ao mesmo tempo que também adquiriu partes de outra empresa japonesa chamada Tokyo Denki. As duas empresas fabricavam coisas no mesmo ramo, e ambas já atuavam nos Estados Unidos com o intermédio da General Electric. Daí, em 1939, eles resolveram juntar as duas empresas e dessa fusão surgiu a Tokyo Shibata Denki, que com o passar dos anos foi ganhando o apelido de Toshiba. Graças a Deus, porque ninguém consegue Tokyo Shibata Denki. Fala português comigo! Depois disso, a empresa fez muito sucesso, se tornou referência em aparelhos eletrônicos e tudo mais. Só que eles só tornaram Toshiba um nome oficial em 1978, quase 40 anos depois da fusão. Mas Renato, então por que a gente chama sempre de Sempre Toshiba então? Acontece que existia uma empresa brasileira chamada Sociedade Eletromercantil Paulista, carinhosamente apelidada de Sempre. Aí a Toshiba cresceu o olho para cima dessa empresa quando ela estava tentando expandir os negócios na América Latina. E em 1977 ela comprou essa empresa e até hoje as operações na América do Sul são feitas pela Sempre Toshiba. Você que está assistindo o Nerd Show, se inscreve no canal. Quando você se inscreve, você vira automaticamente um pãozinho de queijo. E ó, você recebe um conteúdo top, de graça e primeiro do que todo mundo. Ó, mais um se inscreveu aí. Obrigado, viu, Judite? Eu sei que é você. E quem aí lembra daquela marca de roupas antiga, Hang Loose? Yeah! Gostou? Eu sou muito descolado, olha. Olha como eu sou surfista. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Tudo bem que não era todo mundo que era surfista, né? Mas nos anos 90, você achava roupa da Hang Loose em tudo quanto é lugar. Principalmente as falsificadas na feira, né? Que era mais fácil. Obrigada, suas falsas. A marca fez tanto sucesso assim, porque simplesmente não tinha concorrência no mercado brasileiro, né? Que vendia nesse estilo aí. E tudo que era importado era muito caro. Daí um cara chamado Alfio Lagnado resolveu criar uma marca em 1982. Só que para decidir um nome, ele precisava pensar em alguma coisa que representasse bem o surf, que era uma paixão para ele. Foi aí que veio o Hang Loose, que além de nome, também se tornou a logo da empresa. A história exata por trás desse gesto é desconhecida, né? Então, tipo, vai saber. Mas tem algumas teorias. Uma delas conta que era assim que o pessoal do Havaí fazia com as mãos para simbolizar que os tubarões martelo estavam por perto. Então, não é uma coisa boa, não. Com o passar dos anos, os meninos passaram a imitar isso. Depois os turistas e virou um símbolo de tudo bem, entendeu? Mas na verdade tá vindo um tubarão, tá tudo bem também, e aí? Já na capital do Havaí, na cidade de Honolulu, parece que existe a história de um homem que perdeu os 3 dedos da mão enquanto ele trabalhava na colheita de açúcar. E depois do acidente, ele passou a conferir os caminhões de açúcar. Para dizer que estava tudo certo com os caminhões, ele levantava a mão e com o passar dos anos o pessoal passou a imitar isso aqui. Falou, tá tudo bem aqui, viu? Tá tudo certo.
E a terceira e última teoria, que provavelmente foi a teoria que inspirou o fundador da Hang Loose, conta que lá no Havaí, ainda nos primórdios do surf, um rapaz que era muito bom no assunto perdeu os 3 dedos para um ataque de tubarão. Como ele era conhecido na ilha, sempre acenava com os 2 dedos que tinha sobrado, que são o polegar e o mindinho. E aí foi pegando até virar o Shaka, que é o nome oficial desse gesto aí que não é Hang Loose. Mas assim, gente, é muito difícil saber qual que é a origem exata. Imagina querer saber quem foi a primeira pessoa a mostrar o dedo do meio também, né? Ou a primeira a fazer um joinha. Inclusive é uma coisa que você pode fazer, inclusive nesse vídeo aqui, tá? Se você quiser dar um joinha assim, né? Seria de bom tom. Com certeza. Independente de qual seja a verdade, tudo isso inspirou o brasileiro a batizar a marca de Hang Loose, que em inglês significa algo tipo tudo na paz. Nos anos 80 e 90, a Hang Loose foi muito importante para o surf brasileiro, que ela criou o Hang Loose Pro Contest, que chegou a passar na TV e era um campeonato internacional que aconteceu em Santa Catarina. Depois o hype passou e a marca deu uma sumida, mas ainda existe site e dá para comprar umas regatinhas da Hang Loose ainda hoje em dia. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, deixa o Hang Loose aí. E um joinha e vai ver o próximo vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!